Carmélia Maria de Souza foi uma jornalista e cronista de destaque no cenário capixaba entre as décadas de 1960 e 1970. Polêmica, suas atitudes e escritos marcaram época. Carmélia Maria de Souza, a cronista do povo, como ela mesma se intitulava, nasceu em 1936. Ela nasceu numa fazenda chamada Rodeio, em Rio Novo do Sul. Aos 2 anos de idade, ela perdeu a mãe. Inclusive, ela faz uma crônica belíssima, onde ela fala que estão me solicitando que eu escreva sobre o Dia das Mães. Mas como eu vou falar do Dia das Mães sem essa vivência? Muito cedo eu perdi a minha mãe, então eu estaria falando da mãe dos outros. Então ela elege algumas pessoas que foram para ela mães, e ela fala dessas pessoas amorosamente. Bem, aos 15 anos de idade, Carmélia contraiu tuberculose e precisou ser enviada para um sanatório, na época se chamavam de sanatório essas casas de repouso, para se tratar, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. E lá ela, esse período foi importante na escrita dela, porque ela traz isso depois como um período de sofrimento e de tristeza. E curada, restabelecida, ela volta para Vitória e retoma os estudos. Ela estudou no Sacré-Cœur, ela estudou no Colégio Estadual e no cenário literário e jornalístico, ela despontou. Carmélia, ela trabalhou em vários lugares, nos principais jornais de Vitória, em revistas importantes. Carmélia chega inovando na linguagem, inovando também com a voz da alteridade. Por quê? Porque ela não tinha preconceitos, ela falava abertamente. E o professor José Augusto Carvalho diz uma coisa interessante, que de certa forma Carmélia encarnou o jeito, o protótipo de falar do povo capixaba. Mesmo sendo autora de poemas, Carmélia ficou mais conhecida por suas crônicas. A crônica tem características próprias, são textos curtos, geralmente o suporte dele é efêmero, né? Que é o jornal. Então hoje você tem um jornal, uma crônica, amanhã já é outro jornal e depois outro jornal. Só que a crônica de Carmélia sobreviveu ao dia seguinte e ela desenvolveu um jeito particular de comunicar com o povo capixaba. Tem uma crônica interessante que se chama O Deletério do Povo Capixaba, né? Ela diz: esse povo é o povo mais deletério do mundo, eu acredito. Por quê? Né? E ela explica que valoriza muito o que é de fora, em detrimento do que tem aqui. Então, a cidade, para Carmélia, a cidade de Vitória, acabou sendo elevado ao patamar de um personagem. O estilo literário de Carmélia está ligado à Era da Fossa, movimento cultural marcado por canções e poemas que exaltam o amor romântico e o sofrimento por paixões não realizadas ou não correspondidas. Na música, o sentimentalismo exagerado pode ser conferido nas vozes de cantoras como Maísa Matarazzo e Dolores Duran, duas grandes fontes de inspiração de Carmélia. E foi muito curioso, porque isso era uma vertente do pensamento que não era só daqui. Era, na verdade, que vinha lá da Europa. A produção cultural ela era muito baseada nessa Era da Fossa. O que era essa Era da Fossa? Era as músicas eram todas choronas, sempre falando de amores frustrados. Os livros eram também, a literatura também era muito impregnada por esse sentimento de perdas, de sentimentos, de amores, de desencontros amorosos, né? E ela foi, sem dúvida, quem melhor representou esse segmento literário aqui no Espírito Santo. E ao mesmo tempo em que ela tinha esse lado, que se podia dizer assim, meio pessimista, meio angustiado, meio doloroso, ela era uma pessoa extremamente bem-humorada. Ela tinha alternâncias muito grandes de humor.
Então ela traz outros textos para a gente, inclusive ela diz, um amigo meu me alertou que fossa está fora de moda. E ela escreve, né, aqui na página 63, um texto chamado Alegria, que ela diz o seguinte, que as pessoas procuram ela e dizem assim, que ela sempre vive na fossa, né, e que a fossa dela é uma fossa de gabarito, mas que ela... dizem que ela é louca e que ela é translocada e que ela é triste. Louca tudo bem, mas de triste ela não tem nada, porque ela tem muito amor pela vida. Carmélia Maria de Souza personificou através de seus escritos o espírito das décadas de 1950 e 1960. Carmélia surge no cenário em 1958, final da década de 50, quando começa a geração da contestação, né? Então ela começa a encarnar todo esse espírito de contracultura e ela chega trazendo um diferencial. Por quê? Porque nessa época grande parte dos cronistas repetiam, né, o espírito dos grandes centros. Era uma coisa muito inteligente, muito divertida. É claro que não era uma coisa diferenciada, né? Não pense que era aquele grupo de intelectuais, né? Que ficava ali falando sobre os poetas da época, né? Lendo livros de Fernando Pessoa, não era bem assim, não. Era todo mundo com ideias próprias, formadas, né? Se discutia muito, em caso de haver até uma certa controvérsia dos pontos de vista, mas era tudo um ambiente muito gostoso, sabe, no meio de muita boemia. Um dos personagens mais conhecidos de Carmélia é a Dindi, figura feminina baseada na música de Tom Jobim, que leva o mesmo nome. Um personagem recorrente na sua obra, que atravessa toda a sua obra, é Dindi. E quem é Dindi, né? Dindi é a personagem cantada por Silvinha Telles da música escrita por Tom Jobim. Dindi, se soubesses o quanto eu te quero. Então Dindi surge na escrita de Carmélia como um tu, um outro, alguém a quem ela referencia com carinho, com quem ela divide a sua solidão, com quem ela divide os seus momentos de tristeza e de alegria. E ela tem grande apreço por Didi. A Didi da Carmélia não é a Didi do Tom Jobim, é outra, é homônima, embora tenha o mesmo nome, ela tem características próprias. E Carmélia tem por Didi, esse personagem, tanto que os críticos dizem que é como se fosse um mito amoroso. A Didi, muita confiança, muito apreço, porque inclusive na última, né, uma das crônicas dela, onde ela escreve sobre o seu testamento, o que é para fazer após a sua morte, ela escreve o seguinte, Didi, recolha os meus sonhos perdidos, recolha as minhas poesias, recolha os meus livros, ou guarde, ou distribua, e ela diz, e Didi, publique o livro que eu não publiquei. Carmélia é autora do slogan "Esta ilha é uma delícia", referente à cidade de Vitória. A frase é frequentemente mal interpretada. E é engraçado que essa ilha é uma delícia, que o slogan que ela criou, que a pessoa pensa que é elogiando, ela de uma ironia, que ela fala, essa ilha é uma delícia, quer dizer, tudo é proibido, tudo não pode, tudo é provinciano. Então ela botava isso como se fosse, entre aspas mesmo, essa ilha é uma delícia. Mas não tinha nada a ver com a delícia, embora ela achasse realmente a ilha uma delícia, porque Vitória é as tardes de Vitória, ela sempre falava das tardes de sol da Praia do Canto, as madrugadas de Vitória. Aí essa ilha é uma delícia virava uma delícia mesmo, mas a criação da frase foi por pura ironia. As crônicas de Carmélia foram reunidas no livro póstumo Vento Sul, organizado e publicado pelo jornalista Milton de Almeida. O título foi escolhido pela cronista ainda em vida. Carmélia disse que não tinha coragem de publicar, mas que ela gostaria de ter publicado. E esse livro veio à tona 2 anos após a sua morte, né, ela morreu em
em 74, o livro veio à tona em 76, organizado por Hamilton de Almeida, seu grande amigo, companheiro de redação de jornal, companheiro das noites, né, onde ela dizia que eles se embriagavam de poesia. E o livro Vento Sul teve 3 edições. A primeira edição, como eu falei, né, em 76, a outra 20 anos depois, e a outra foi em 2002. Então nós dizemos o seguinte: Vento Sul é um livro muito permeado pela poesia, e nele a gente encontra assim, a essência de Carmélia. Ele não reúne todos os textos de Carmélia. Infelizmente, muito do que Carmélia escreveu se perdeu no incêndio na década de 80. A escritora também lutou pela valorização do papel da mulher na sociedade. Uma mulher que teve uma influência muito grande sobre as mudanças aqui na nossa cultura, no comportamento, nos movimentos em favor da mulher, né? Então ela, na verdade, foi uma precursora dessa discussão. E ela representou uma coisa que, no meu ponto de vista, muito interessante, que ela era muito corajosa, porque ela quebrava os padrões da época. Vitória era uma cidade muito provinciana, né? E ela, até pelo aspecto físico dela, porque ela não ligava para roupa, tá? Nós éramos jovens, né? A gente se arrumava muito, coisa e tal. Carmélia estava sempre muito à vontade, não combinava, ela sempre usava calça. A gente usava calça mais em situações esportivas, né? Mas ela usava só calça, ela não tinha saia de nenhuma maneira. E sempre muito assim, desprendida sobre o aspecto dela. Mas sempre assim, entendendo que as mulheres eram competentes, que precisava acabar com esse protecionismo da família em relação às mulheres. E ela então sempre lutou muito por isso. O estilo de vida escolhido por Carmélia afetou a saúde da escritora de forma irreversível. Mas ela sempre foi muito sem medida, muito sem cuidado com a saúde dela, né? Ela gostava muito de noite, fumava desbragadamente, comia muito, engordou muito. Os pais dela eram cardíacos, ela sabia que ela tinha um histórico familiar desfavorável, né? Mas ela não dava a menor bola para isso. Eu cansei de pedir a ela que prestasse atenção, que fosse ao médico, mas ela era muito relaxada com o problema de saúde dela. E acabou, coitada, que ela começou a passar muito mal, tendo problemas sérios. E quando ela foi internada, as últimas lembranças minhas de Carmélia são extremamente marcantes e muito dolorosas. Porque eu fui ao hospital, ela estava no Hospital Santa Rita, e eu fui ver o que ela precisava, o que eu podia ajudá-la. Ela falou assim: Maria Alice, ela me chamava de Mará, que era o meu apelido familiar, né? Aí ela falava assim: Mará, eu não devia ter estragado a minha vida, eu queria tanto viver mais. A vida é tão boa, né? Eu fiz tantos amigos, eu vou deixar tudo isso para trás. E foi assim, dessa forma amarga, que eu a vi pela última vez com vida. Foi muito triste, porque ela foi uma pessoa muito marcante na minha vida. Carmélia recebeu várias homenagens póstumas. Foi eleita patrona da Academia Feminina Espírito Santense de Letras em 16 de setembro de 1992. O governo do Espírito Santo inaugurou o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, com o objetivo de se tornar um polo de incentivo à atividade cultural no estado. E o bairro República, na cidade de Vitória, possui uma rua que leva o seu nome. O amor mais profundo, eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem.